finge que não vê. Afinal, qual é a sua raça? Humana ou desumana? Olá, aqui é a Natasha para mais um programa Amigo Bicho. Os animais sentem como a gente. Sentem medo, frio, fome, tristeza, depressão. Mas como é que as pessoas esquecem disso quando eles cometem maus tratos contra esses animais? Se eles sofrem, eles têm direitos também. E eles merecem que alguém fale por eles. Os animais na lei brasileira são considerados sujeitos de direito, como os idosos e as crianças. Ou seja, eles merecem serem defendidos, mas eles não podem se defender sozinhos. Existem várias leis de proteção para os animais, mas muitas delegacias, ministérios públicos esquecem dos animais nessas horas, alegando que não tem tempo ou que tem coisas mais importantes. Mas em Caxias do Sul, os animais podem contar com a ajuda de muita gente boa e com um coração grande. E a gente está aqui para conversar com um delegado que foi responsável por acabar com as rinhas aqui em Caxias do Sul. Vamos conhecer então uma pessoa muito especial que faz cumprir a lei que defende os animais, que são seres que sentem. O delegado Vitor Carnaúba, ele é paulista, né, mas está no Rio Grande do Sul e Caxias há quanto tempo? Aqui em Caxias do Sul há 10 anos já. 10 anos. Bom, ele é um dos responsáveis por um crime que nós defendemos, assim, achamos horrível. Assim, a gente defende que acabe com isso, que são as rinhas de animais. Tem gente que faz rinha de galo, de pitbulls, de cachorros e até rinha de canarinho. Conta um pouquinho pra gente como é que começou aqui em Caxias. Não, vamos acabar com isso, é crime. Como é que foram as investigações? Como é que foi? Como é que começou? Bom, tudo parte, no fundo, partiu da população. A população é que começa a denunciar e a gente, vendo a gravidade da coisa, as denúncias começam a ser muitas, né? Então a gente começa a dar uma prioridade. Na época nós fizemos um trabalho, nós tivemos a ajuda da SOAM, isso já faz alguns anos, e identificamos alguns grupos que utilizavam os cachorros, os pitbulls, muitos deles havia denúncia de pitbulls furtados, abandonados, né, que viviam em condições de extremo maus tratos, e esses cachorros eram utilizados para rinha. Então, foram feitos uma série de procedimentos, todos encaminhados no Ministério Público, e hoje o número de denúncias é bem menor aqui em Caxias. Assim, no caso das rinhas de galo, isso nunca foi um problema comum aqui em Caxias, né? Sempre foi maior dos cachorros, mas a gente acredita que hoje está dentro de um nível aceitável e a gente consegue controlar o que chega. E foi uma investigação muito longa, teve que ter policiais infiltrados, ou foi muito mais fácil porque já sabia qual era o bairro, qual era o foco? Não, a gente já tinha essas informações, então era só localizar os grupos, né, e até para a gente qualificar como crueldade contra animais não foi difícil, porque os cachorros eram mantidos em gaiolas muito pequenas, então a prática criminosa estava bem delineada quando chegava já no local. Era um flagrante. Era um flagrante de ato que a gente lavrava um termo circunstanciado, que é o que o crime prevê. Então a pessoa respondia, mas com fotos, tudo, a gente conseguia provar a situação que eles estavam com aqueles cachorros. Coitados, né? As pessoas têm muita raiva de pitbulls e tem que lembrar que eles são apenas instrumentos nas mãos de pessoas muito cruéis, porque hoje já se viu achar que é legal colocar dois cachorros para se matarem. Dizem que só termina a linha quando um morre. Às vezes eles usam até filhotes como isca para ensinar os pitbulls. O que tu sabe sobre isso? No fundo, a gente encontrava bastante cachorro muito machucado, né? Notícias existiam que alguns morriam, mas a gente até não conseguiu localizar. Mas realmente a gente tinha o problema dos animais que ficavam muito feridos e depois não tinha um tratamento devido para eles também. Então, como você disse, realmente a gente teve, no caso dos pitbulls, antigamente eram os Dobermans, né, que pegaram a mesma fama,
mas no fundo tudo acontece porque eles começam a fama do cachorro se espalha, primeiro como um cachorro valente, um cachorro bravo, e aí pessoas que não têm condição de cuidar deles, pessoas que não sabem cuidar de cachorro, começam a cuidar e de repente tem que abandonar, porque são cachorros que precisam de um acompanhamento especial e não tem esse acompanhamento. Aí se torna o que a gente vê por aí, uma série de problemas que foram causados, sim, pelos bichos, mas porque eles foram criados por pessoas que também não tinham condições de criar. E a gente estava conversando nos bastidores o caso daquela senhora que teve muita repercussão, tu acompanhou todo o processo, né? Sim, eu estava de plantão no dia, fui ao dia, era uma senhora idosa que foi morta ali próximo no bairro São Luís, e realmente a gente viu que os cachorros eram guardados numa garagem sem o cuidado devido, por isso que fugiram e acabaram por encontrar aquela senhora no alto do morro e acabaram por matá-la. Realmente eles não estavam no lugar onde deveriam estar, não tinham o tratamento que deveriam ter e até que depois foram sacrificados. O que aconteceu com essas pessoas, então, que faziam rinhas, que infringiram a lei, fizeram maus tratos aos animais? Infelizmente, no Brasil, as pessoas não vão presas, mas acontece uma punição. Sim, todo caso. A lei de crimes ambientais e até a lei das contravenções penais, há muitos anos, já prevê uma série de crimes. A lei das contravenções penais, há mais de 50 anos, prevê a contravenção de crueldade contra animais. E hoje nós temos a lei de crimes ambientais, que melhorou um pouco essa proteção, mas todas elas prevêem uma punição. Se hoje não é reservado cadeia para quem pratica isso num primeiro momento, já que a pessoa sempre vai responder em liberdade, né? Mas a pessoa vai responder um processo, existe uma pena, pode gerar um antecedente criminal, então existe uma série de consequências na vida dessa pessoa por conta disso. Além do que pode gerar um dano moral, se é o animal é de alguém, pode gerar um dano material, então são uma série de consequências que a pessoa vai ter que prestar serviço comunitário, pagar multa, ou numa situação extremada, dependendo do número de reiterações, pode acabar sim com cadeia. Quais os crimes contra animais mais comuns que vocês atendem aqui na delegacia, além das rinhas, que vocês fizeram um trabalho maravilhoso, mas no dia a dia? Normalmente, hoje, o que a gente mais vê são os casos de crueldade contra animais, normalmente são vizinhos que denunciam, ou então os próprios donos dos animais que denunciam que seus animais foram maltratados, às vezes por vizinhos, por pessoas que não gostam. Então, esse é o crime que tem mais repercussão, que é o crueldade. Temos também várias ocorrências, até em características da região, que nós temos muito crime de caça de animal silvestre. A gente vê que a maioria das caças não é aqui, mas você tem depósito também, então as pessoas trazem animais que caçam em outras regiões e acomodam aqui em Caxias, então isso aí a gente tem bastante. Esse crime normalmente é combinado com corte de armas, quando é feita a apreensão, existe a apreensão de arma de fogo, munição e também de animais silvestres, que já estão em freezers, mas é um crime até comum na região. Uma pena, né? E temos também aqui, esses são os mais. Temos também um crime que não é propriamente contra os animais, mas no fundo não deixa de ser, que é a omissão de cautela na guarda de animais. Isso nós temos bastante, por exemplo, como é a situação quando não chega a um caso mais grave, e você tem um animal de grande porte, um pitbull, um rottweiler, um animal que possa gerar perigo para as pessoas e você não cuida dele da forma como deveria. Existe também essa contravenção de omissão de cautela na guarda de animais, inclusive cavalos, e que quando eles estão na rua, escapam, é um crime também. Então a pessoa, a partir do momento que ela se põe na sua cabeça, eu quero ter um animal, ela tem que saber que ela assume uma série de responsabilidades, seja com esse animal, seja com toda a sociedade. Então, com o animal, ela tem que tratar com respeito, tem que cuidar bem dele, senão ela pode responder por maus tratos animais, crueldade contra animais. De toda forma, se ela, embora não maltrate, se ela não cuidar desse animal para que as outras pessoas tenham segurança,
ela também responde por omissão de cautela. Isso é um crime muito comum também. Os nossos atos sempre influenciam nos outros, a gente tem que pensar nisso, as pessoas são muito egoístas. E uma dúvida minha, acho que o pessoal de casa vai saber. Fiz um registro na polícia, a partir daqui de dentro o que acontece e como a gente estava falando, como realmente denunciar de forma eficaz aqui na polícia? Bom, a gente, a partir do momento que a gente recebe o registro de ocorrência, a gente instaura um procedimento que vai investigar as responsabilidades e apurada as responsabilidades e juntada a prova, a gente vai tentar encaminhar esse procedimento, vai encaminhar ao Ministério Público e vai produzir ação penal depois que essa pessoa vai responder. Então, isso aí demora algum tempo, dependendo da dificuldade de produzir essas provas. E, então, o que a gente precisa, quando a pessoa vai registrar, certo? Que ela junte o maior número de informações possíveis, tá? Porque a gente precisa sempre, a polícia não vai agir e age de uma forma assim autoritária. A gente precisa provar tudo o que aconteceu para encaminhar. E como é que é feita essa prova? Essa prova normalmente, se não é feita no momento, depois ela se perde. Então, se é maus tratos contra animais, alguém quer denunciar um vizinho ou o próprio animal, junte fotos, junte alguma coisa, testemunhas, para a gente poder fazer o procedimento para que ele gere uma responsabilização futura. Senão vai ser perdido tempo, vem, registra e sem maiores informações que nos permitam identificar o autor e principalmente materializar o que aconteceu, isso vai virar em nada. Então a gente precisa de fotos, a gente precisa de, por exemplo, se um cachorro foi envenenado, normalmente a pessoa levou para um veterinário que entendeu que a gente precisa de uma declaração, não precisa ser um laudo formal, não, uma declaração do veterinário que atendeu dizendo que identificou nesse animal já serve como prova para a gente poder responsabilizar alguém. A gente tem uma série de registros que são simplesmente, o fulano deu alguma coisa pro meu cachorro, a gente não tem nada. E depois de uma semana, de 2, 3 dias, a gente não vai ter nada mesmo. Então a gente precisa sempre de um laudo, de uma foto, de alguma coisa, para a gente provar que aquele fato aconteceu. Mas, mesmo assim, tem que denunciar, os animais não podem se defender. Vão ao Ministério Público, façam uma notícia crime, a Soma lá no site tem como as dicas, né? Mas não deixem de denunciar, a gente tem que criar essa cultura da denúncia. E para terminar, que o nosso tempo é curto, dá para ficar falando um monte. Tem uma tendência aqui no Brasil que eu acho muito interessante, várias cidades estão criando delegacias especializadas na causa animal. O que tu acha sobre isso rapidinho e se é possível isso acontecer em Caxias? Eu acho que isso aí é uma evolução em toda, por exemplo, as delegacias, normalmente o que nós temos em outros locais do Rio de Janeiro bem disseminados são os crimes ambientais, e os crimes contra os animais são caracterizados como crimes ambientais. Nós já temos uma delegacia especializada no Estado em crimes ambientais, que investigam esse tipo de crime também, e aí a tendência natural é que todas as regiões tenham alguma delegacia especializada, já que são muitas os crimes, eles são investigados de uma forma totalmente diferente dos demais e eles precisam de gente especializada. Claro. Então a gente já sabe que em outras regiões do país existem muitas delegacias especializadas em crimes ambientais. Aqui no estado já temos uma delegacia estadual de crimes ambientais. E a gente acredita que nos próximos anos, com certeza, a sociedade caminha para isso. Nós teremos também, em cada região, uma delegacia para isso. Em nome da SOAMA, principalmente dos peludos da SOAMA, fica aqui o nosso agradecimento ao pessoal da Polícia Civil, ao Ministério Público, a todos os envolvidos pelo empenho para terminar com esse crime horrível que é a rinha. E eu termino o programa de hoje com essa frase: enquanto não amarmos um animal, uma parte da nossa alma permanecerá adormecida.